Você ouvirá neste áudio um estudo sobre Moisés. Algumas pessoas na internet estão dizendo que Moisés é o diabo. Será que ele é mesmo? Você que nunca ouviu essa barbaridade, se atente para este áudio, para que você, quando ouvir, não se contamine com esta mentira. Mas você que já se contaminou, eu peço, ouça com calma este áudio. Eu tenho certeza que ele esclarecerá muitas dúvidas que as pessoas estão colocando na sua cabeça. Não estou aqui para defender Moisés e dizer que hoje temos que cumprir as leis de Moisés. Muito pelo contrário. Eu entendo claramente em que momento nós estamos da história. Mas blasfemar contra o plano de salvação do Pai, isso eu não posso fazer e nem deixar com que muitos caiam nesta armadilha. Porque tem muitas pessoas negando o plano de salvação do Pai que trouxe o Messias até o mundo. Precisava que tudo acontecesse para que o Messias se manifestasse. Mas para não me estender, eu vou usar a palavra para mostrar para você que Moisés não é isso que estão dizendo. E você vai entender que tudo isso é uma grande mentira para continuar mantendo as pessoas mortas, ou seja, lendo letra na palavra, ao invés de deixá-las nascer do Espírito. Muitas pessoas que acordaram e viram que o sistema religioso era um sistema morto, eles acordaram e aí, quando estavam saindo do sistema e tendo a oportunidade de começar a vivificar a palavra e nascer do Espírito, veio essa outra mentira e bateu na cabeça de novo e as pessoas morreram de novo. Espero que com esse primeiro áudio muitas coisas já se esclareçam no seu entendimento. A primeira passagem que eu quero que vocês leiam para compreender se Moisés de fato ele era o diabo ou não, é a parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16. Eu já tenho um áudio no canal falando sobre essa parábola, o que ela significa. Não vou aqui falar sobre a questão do que ela significa. Eu quero que você veja o que o Messias disse sobre Moisés nesta parábola. Olha o que ele disse. Ele aqui começa a relatar no verso 19 de Lucas 16 esta parábola. E quando chega no momento, quando o rico morre e o Lázaro também, e cada um é levado para o seu respectivo lugar, diz a parábola que o rico, quando ele vê que ele está em tormento, ele olha lá o mendigo, ele pede para Abraão para ressuscitar e voltar para anunciar à sua família tudo aquilo. Olha só, verso 27 de Lucas 16. Disse ele então, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse Abraão, eles têm Moisés e os profetas, é só ouvi-los. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for e falar para eles, eles vão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e nem os profetas, como acreditarão em você? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não ouvirão. Aí você pode dizer, não, mas é Abraão que está dizendo. É o Messias que está dizendo. Na parábola, ele usa Abraão, ele usa Moisés e ele usa os profetas. E ele diz, aquele rico, que no caso da parábola que eu explico já no canal, que representa o povo de Israel, eles não estavam ouvindo nem a Moisés, nem a Abraão e nem os profetas. Por isso estavam ricos, estavam ali vivendo da herança do Messias. Estavam tomando a vinha para eles, que é outra passagem que eu gostaria muito que você lesse, Marcos 12. Ali o Messias deixa claro que as leis do Pai foram dadas ao povo de Israel pela mão dos anjos. E quem recebeu estas leis? Moisés. Algumas pessoas dizem que esses anjos que deram as leis para Moisés eram caídos. Gente, é um absurdo. Quem deu as leis para Moisés foram os anjos do Criador do Universo, lei de vida, para que as pessoas tivessem vida em si. E o Messias disse em Marcos 12 que o pai plantou uma vinha, colocou um lagar e arrendou aos lavradores. O que representa esse lagar aqui na parábola da vinha? Ele representa as leis do nosso Criador. É local onde você pisa o fruto para poder extrair dele o seu melhor. Então esses lavradores aqui são homens que o pai levantou, deu as suas leis para eles, colocou no meio da vinha, que era o povo de Israel, para que eles pudessem, através deste lagar, ou seja, das leis, trabalhar Israel, manter Israel uma vinha produtiva. E este fruto era para ser dado ao Criador do Universo, cumprindo o que Paulo fala em Romanos. Eu não saberia o que era matar se a lei não me dissesse não matarás. Então, o lagar servia para extrair das pessoas o seu fruto melhor. O cara roubou,
Aí vinha a lei e mostrava que ele tinha roubado. Aí ele voltava e se consertava. Quando ele se consertava, o fruto era dado ao pai. Para isso foi dada a lei, o lagar. E os lavradores são homens que o pai levantou para isso. Só que no meio de todo esse processo, entrou no meio dessas pessoas plantas que o pai não plantou. E o Messias fala isso. Abra sua Bíblia em Mateus 15, a partir do verso 13. Leia todo o capítulo, você vai ver que eu não estou tirando versos de nenhum contexto. Eu só quero que você entenda que foi enxertado dentro de Israel plantas que o pai não plantou. Por que o Messias usa essa expressão, planta que o pai não plantou? Aqui deixa claro, são pessoas que estavam ensinando enganos para o povo de Israel, mas não era o pai que havia plantado. Eles estavam se baseando na figura de Israel. É como você dizer, por exemplo, que a presidente do Brasil, ou presidente, ele deu uma ordem, e na verdade não foi ele que deu. Você está utilizando o nome dele porque é o nome maior que existe num país. Mas não foi ele que disse. Mas quando você diz que foi ele, as pessoas temem, as pessoas ficam com medo. Opa, se ele disse, então está dito. Então eles usavam a figura de Moisés. Mas na verdade, não era Moisés que havia dito. Era a falsa pena dos fariseus que estavam trabalhando, mexendo na lei e colocando como assinado por Moisés. Mas na verdade não era Moisés, eram plantas que o pai não plantou. Mateus 15, verso 13. Respondeu-lhe, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, pois são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão em um buraco. Então o pai está falando aqui que esses homens que foram enxertados dentro de Israel, não foi o pai que plantou. E em Jeremias capítulo 8, o profeta denuncia esses homens, essas plantas. Ele diz que esses homens estavam mexendo nas leis de Moisés. A falsa pena deles estava adulterando a verdade. Compreende isso que eu estou falando? Aí muitos vão dizer assim, mas lá no Antigo Testamento tinha muitas mortes. O pai disse não matarás e Moisés mandou matar um monte de gente. Ok, nós vamos chegar nessa parte. Eu só queria que você se lembrasse quanto a isto, que está escrito que toda alma que pecar, esta morrerá. As pessoas que morriam no Antigo Testamento, e eu vou mostrar em várias passagens, elas pecavam, elas erravam, então elas morriam. Não era uma morte assim do nada, alguém chegou e matou, não. Elas morriam porque elas pecavam. Assim como hoje, só que hoje é diferente, porque hoje a morte é espiritual, lá era na carne mesmo. Porque lá tudo acontecia na carne, até o Messias, que é o verbo do Pai, que é invisível, se materializou para Israel. Israel só conseguiu vê-lo porque eles foram preparados para isso. Porque o reino do Pai foi materializado no Antigo Testamento, porque o povo de Israel era muito carnal. Eles comeram muita carne. Por isso que uma das leis era não comer carne, e não era carne física, como o Messias disse em Marcos 9. A carne física, ela entra pela boca, vai para o estômago e vira fezes. O que eles não podiam comer eram os ensinamentos carnais. E quando eles eram levados para a Babilônia, muitas das vezes eles voltavam todos carnais, tudo enxergando fisicamente. E aí o reino do Pai teve que se materializar. A própria Arca da Aliança foi materializada, tudo materializado, porque aquele povo estava totalmente entregue à carnalidade. Muitas dessas pessoas que estão hoje ensinando essa mentira na internet, eles dizem que a lei de Moisés matou o Messias. Não, não foi a lei de Moisés que matou o Messias. A lei de Moisés, ela testificava dele. O que matou o Messias foi o povo que estava cego, que não davam ouvido a Moisés, como está escrito na parábola do rico e do Lázaro, e eu vou falar outras passagens também, que o próprio Messias fala isso. Eles não estavam ouvindo Moisés, nem os profetas, estavam cegos. E quando vem o Messias, eles não reconhecem e o matam. Quem o matou não foi Moisés, não foi os profetas, não foi as leis. Quem o matou foi o próprio povo que não compreendia a lei do Pai, porque estavam fermentados por essas plantas que o Pai não plantou. Você consegue entender isso? Por isso que eles matam ele. E quando eles matam ele, o Messias então muda o odre. Ele renova o entendimento. A partir de agora não é mais fisicamente que se busca o Pai, é em espírito que se busca o Pai. Então tudo foi necessário para que isso acontecesse, porque o mundo vinha de uma carnalidade gigante. Não foi Israel que se tornou carnal sozinha, ela foi fermentada para se tornar carnal. E Estevão, em Atos 7, ele fala muito bem sobre isso. Vamos ler. O interessante é você ler o contexto todo de Atos 7, porque ele é esclarecedor. Eu, inclusive, me libertei do sistema lendo esse capítulo todo. Se você ler o capítulo todo, dificilmente você não vai se libertar, porque Estevão aqui ele faz um resumo magnífico sobre a história de Israel, como tudo aconteceu. A partir do verso 17, ele fala que enquanto se aproximava o tempo da promessa de Deus, promessa essa que foi feita a Abraão, né?
o povo de Israel se multiplicava no Egito. Lembrando que quem está falando aqui é Estevão. Estevão, homem liberto. Aqui ele está falando que o povo de Israel estava crescendo no Egito, ou seja, eles já estavam entregues à Babilônia lá no Egito. Estavam escravos do Egito. E aí ele fala, aí se levantou um outro rei que não conhecia José. No contexto todo aqui, se você se lembrar da história, o povo de Israel foi levado para o Egito porque deu aquela fome em Israel e eles foram para o Egito para não morrer de fome. José era governador no Egito, você conhece a história, e ele trouxe o seu pai junto com os seus irmãos para o Egito para não morrerem de fome. Tudo isso é sombra, é uma história linda que eu vou explicar de forma espiritual depois para você compreender, mas vamos entender de forma física que dá para entender também. E aí eles vão para o Egito, lá no Egito eles se multiplicam, só que eles aprendem a adorar os deuses do Egito. Eles aprendem, e Estevão vai falar isso claramente daqui a pouco. Eles foram fermentados lá no Egito. E aí ele fala, aí se levantou um rei que não conhecia José, no verso 18. Ou seja, enquanto um rei que conhecia José estava vivo, ele manteve o povo de Israel todo alimentado e tudo mais. Mas quando levantou outro rei que não conhecia José, ele começou a ficar preocupado, porque o povo de Israel estava crescendo muito, você conhece a história. Nesse tempo nasceu Moisés, verso 20. Era um menino muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Depois ele foi criado pela filha de Faraó, você conhece a história também. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso nas palavras e obras, ou seja, ele aprendeu tudo o que se fazia lá no Egito, ele aprendeu também, ele viveu lá. Só que aí diz aqui, ó, no verso 23, ora, quando ele completou 40 anos, veio ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Por que filhos de Israel? Você sabe, né? Jacó, o nome dele foi trocado, tal. Então é interessante você entender que está se referindo justamente aos filhos de Jacó. Ele foi visitar eles, e é claro que não eram só eles mais, era uma multidão de povos, o povo cresceu demais. Só que o interessante aqui é que ele foi fazer isso depois que completou 40 anos. Olha aí o número 40. Quem não entende de coisas espirituais não vai entender o número 40 de jeito nenhum. 40 anos no deserto. 40 anos para poder visitar o povo lá, os seus irmãos, né? Moisés teve que completar 40 anos para poder fazer isso. O Messias ficou 40 dias com seus discípulos quando ressuscitou. É tudo espiritual, mas as pessoas leem letra e não compreendem o que significa esse 40. Então Moisés, quando ele completa 40 anos, ele vai lá visitar. Não vou falar do que é espiritual, quero falar do que é físico aqui, para que as pessoas compreendam. Eles querem enxergar fisicamente, então vamos falar fisicamente. Olha só o que acontece quando ele chega lá. Esses homens que estão falando mal de Moisés, eles não leem essa parte aqui, ó. É igual um sistema religioso, usa só o que eles querem. Eles não leem essa parte quando Moisés chega lá. Ele fala que Moisés matou um rapaz no Egito, né? A lei era não matará, e ele matou. Mas olha por que ele matou, verso 24. E vendo ele, um deles, sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Aí você fala, não, mas ele matou, irmão. Você se lembra do que o Messias disse? Aquele que morrer por amor a mim, ou aquele que der a vida por amor a mim, encontrá-la-á. Ou seja, viverá eternamente. Moisés aqui fez isso. Quando ele viu uma pessoa sendo injustiçada, ele deu a vida dele por a vida daquela pessoa. Ele podia morrer, mas ele foi lá e brigou por aquela pessoa que estava sendo injustiçada. Coisa que você que está ouvindo não faz muitas das vezes. Você vê muita gente sendo injustiçada o tempo todo e não tem coragem de fazer o que Moisés fez. Dar a cara a tapa. Porque morrer em favor do Messias, ou dar a sua vida em favor dele, é dar a vida a favor da justiça. Quando você vê alguém sendo injustiçado, você entrar no meio e dizer, não, tá errado, vocês estão agindo errado com essa pessoa. Mas as pessoas hoje estão mortas, estão caladas, não são capazes de falar a verdade. Porque tem medo de perder o seu emprego, tem medo de perder a sua vida. Mas o Messias disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. E aqui Moisés deu a vida dele por amor daquele rapaz que estava sendo injustiçado. Só que vem as pessoas e dizem que ele matou o rapaz. Não, a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. Apesar de que a lei foi dada muito depois, mas aqui o pai já viu no coração de Moisés um homem que cumpria a lei, sem a lei ainda existir. A lei do pai estava já no seu coração. Verso 25 de Atos 7. Moisés fazendo isso, ele achava que os seus irmãos o entenderiam. Que naquele momento a mão de Deus já estava sobre ele para colocar em liberdade o povo de Israel. Mas eles não entenderam. Verso 26. No dia seguinte ele apareceu de novo. E eles estavam brigando de novo. E ele quis dizer para eles que era para eles terem paz entre eles. Ué, o diabo querendo promover a paz? Estranho, né, gente? Por que não leem esses pedaços, essas pessoas que falam essas coisas? Mas vamos continuando. Verso 26 ainda, agora a parte B. Ele diz assim, quando ele tenta promover a paz. Homens, vocês são irmãos, por que vocês estão se maltratando um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, injustiça, o errado, ele disse,
quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Ou seja, olha a desobediência aí já. Continuo na parte 2, não perca, é libertador, gente. Iniciando agora a parte 2 do estudo sobre Moisés. Verso 26 ainda, agora a parte B. Ele diz assim, quando ele tenta promover a paz: homens, vocês são irmãos, por que vocês estão se maltratando um ao outro? Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, injustiça, o errado, ele disse: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? Ou seja, olha a desobediência aí já. Não aceitou que estava errado. Ele estava promovendo a injustiça e quis bancar o juiz ali sobre Moisés, que estava apenas querendo a paz entre as pessoas. 28 verso. Acaso queres tu me matar como ontem mataste o egípcio? Gente, ele estava errado, ele merecia a morte, mas ele não estava aceitando. Verso 29. E após ouvir esta palavra, Moisés então fugiu. Tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E passado mais 40 anos, olha o número 40, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Lembrando, pessoal, não estou aqui trazendo nada do Antigo Testamento para cá, só estou tentando te mostrar na história como foi que o pai chamou Moisés, o que aconteceu. Será que Moisés era o diabo mesmo? Nós vamos falar de várias passagens para tentar deixar claro para você que Moisés não é diabo coisa nenhuma. O diabo é esta pessoa que está fermentando a mente das pessoas. Aí ele fala aqui, ó, Moisés vendo isto, a hora que ele viu ali a sarça pegando fogo e não se queimava, ele se admirou da visão e aproximou, para observar, e soou uma voz, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava nem olhar. Aqui essa passagem tem uma outra passagem que o Messias fala, que quando a voz diz aqui que eu sou o pai de Abraão, eu sou o pai de Isaque, de Jacó, ele está se referindo que ele é Deus de vivos e não de mortos, mostrando que esses homens estavam vivos aos olhos do pai, eles não haviam morrido, morreram na carne, mas estavam vivos espiritualmente aos olhos do pai. Eu vou pegar a passagem aqui para você ver. Mateus 22, a partir do verso 31. Olha só. E acerca da ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então significa, gente, que Abraão, que Jacó, que Isaque, que esses homens aí estão falando que é o diabo, eles estavam vivos aos olhos do Pai. Por isso eles usavam essa expressão, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Não era para o povo idolatrar eles, não, era só para mostrar que eles estavam vivos diante do Pai. Não era Deus de mortos, o Criador do Universo. Ele era Deus dos vivos. Então, quando eles usavam essa expressão, era justamente isso, para lembrar que se as pessoas caminhassem corretamente, elas morreriam no corpo, mas continuariam vivas aos olhos do Pai, assim como Abraão, assim como Isaque, assim como Jacó. E quem estava dizendo isso? O próprio Messias. Como pode esse povo dizer que crê no Messias, mas não crê nas palavras que ele mesmo dizia? Vamos lá, gente, finalizando aqui essa passagem, que tem muitas outras interessantes, mas aqui, olha, se você der uma lida no contexto, aqui o pai pede para ele tirar as sandálias dos seus pés, porque o lugar era santo, verso 33. No 34 ele começa dizendo: eu vi, com efeito, a aflição do meu povo no Egito. Eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Enviar-te-ei ao Egito. Olha só, o pai levantando Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que versos antes, Moisés, quando vai lá, claro que depois desse momento aqui é 40 anos depois, mas quando ele foi lá visitar os seus irmãos estavam sendo espancados, estavam apanhando. Eles estavam sofrendo realmente no Egito. E quando Moisés, lá mais para frente, quando ele tira o povo lá do Egito, você lembra que o faraó da época foi atrás daquele povo, porque toda a riqueza de faraó foi construída com o serviço do povo de Israel. O povo de Israel estava sendo feito de escravo na mão daquele homem. Tudo isso espiritualmente é lindo de você entender, mas eu não quero falar espiritualmente. Eu quero falar aqui de forma física. Em outro momento eu vou falar espiritualmente o que significa o faraó, o que significa o Egito, o que significa tudo, porque tudo isso é espiritual e você vai ver que é maravilhoso esse entendimento, esta sombra do Antigo Testamento para hoje. Aí no verso 35, continuando, ele fala: esse Moisés que eles haviam repelido, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? A este o Pai enviou como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este quem os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Tudo a mando do Criador, nada de diabo, nada de anjo caído, como esses homens têm dito aí na internet, tem se propagado essa mentira tão grande. Todos os poderes que foi dado a Moisés para libertar o povo foi dado pelo Criador. E tudo aquilo que acontecia, como a chuva de rã, como as pestes, as mortes, tudo aquilo que veio,
Tudo aquilo foi dado pelo Criador do universo para ele fazer, para poder libertar o povo da mão do faraó. Tudo foi dado. Aquele povo, eles eram pecadores, mereciam aqueles sofrimentos. Não foi assim um sofrimento alheio, o pai deu, não merecia. Não, eles eram pecadores demais. Eles se usurpavam do próximo para se enriquecer. E como disse o profeta Isaías no capítulo 45, o Criador dos céus e da terra, ele criou o bem e ele criou o mal. Então o mal, as obras malignas, tudo o que acontece na terra é obra do Criador, não é do diabo. O diabo apenas executa com autorização do Criador do universo, como está escrito muito bem claro no livro de Jó. Outra passagem que esses homens estão fermentando, dizendo ali que eles pegam aquilo que aconteceu em Jó, né, das coisas que o pai autorizou o diabo fazer em Jó, e eles dizem que foi o mesmo que aconteceu lá no deserto, né, lá no Egito. Aí eles dizem que é o próprio diabo que está ali fazendo mal para Jó, que é o próprio diabo que está fazendo mal lá no Egito para libertar o povo. Eles fazem uma salada tão grande. Você sabe de quem eu estou falando, né? E as pessoas não conseguem entender que é o pai que autorizou o diabo a fazer sobre Jó. Jó realmente não merecia, mas ali estava uma prova de fogo na questão de Jó, uma prova essa que todos nós passamos. Eu tenho um estudo no canal sobre o diabo, se você ouvir, você vai conseguir entender claramente o porquê que nós sofremos, e você vai entender que todo esse sofrimento tem um motivo. E é o pai que libera o diabo para poder fazer isso, gente. Não é o diabo que faz por conta própria, ele tem que pedir autorização. E no caso de Moisés lá, o pai autorizou ele ir e daria todo o suporte necessário para Moisés para conseguir libertar o povo da mão daqueles homens que estavam escravizando, estavam fazendo o povo do Criador sofrer em suas mãos. Aí no verso 37, Estevão continua: este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. Olha só, Moisés aqui fazendo menção do Messias. Verso 38. Este é o que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vos os dar. Quem é esse que ele está se referindo aqui? O próprio Moisés, o verbo da vida. Como que ele poderia estar lá na congregação? Como que ele poderia estar com os pais de Moisés? Ele é infinito, ele não tem fim, não tem começo? Sim, o verbo não. O Messias carne sim, durou ali 33 anos. Mas o espiritual, o verbo, aquele que depois se materializou, esse não tem princípios de dias e nem fim. Então ele estava na congregação, ele estava com os pais. Por isso que o Messias disse: antes de Abraão existir, eu já o era. Ele não está desmerecendo Abraão como esses homens dizem. Ele só está tentando dizer o seguinte: eu sou a palavra, eu sou o verbo da vida, eu existo desde que o mundo é mundo. Eu existo antes da fundação do mundo. Eu pairava sobre as águas, lembra? O Espírito do Pai paira sobre as águas, era o próprio Messias ali. Só que eles não compreendiam, porque eles não conseguiam enxergar o Messias fora daquele corpo físico. Eles achavam que ele era aquela pessoa. Aí não, ó, Moisés aqui deixando claro que o Messias esteve na congregação. Quando fala congregação, não está se referindo a uma igreja, viu, gente? Está se referindo ao povo. O povo de Israel, que estavam todos juntos. E ele estava sempre no meio, tentando apaziguar as pessoas, né? Verso 39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seus corações e voltaram ao Egito. Gente, o verso 39, ele é esclarecedor, gente. No verso 39, está ficando claro aqui que o povo, quando foi tirado lá do Egito, eles não aceitaram a palavra da vida. Palavra esta que Moisés dizia, usado pelo pai. Era o próprio Messias. Só que eles não aceitaram e voltaram para o Egito. No texto você não vê dizendo que eles voltaram para o Egito de forma física. Não, eles voltaram para o Egito nas suas práticas. Olha a prova no verso 40. Disseram a Arão: fazem-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias, bezerros, ofereceram sacrifícios a seus ídolos e se alegravam nas obras de suas mãos. Tudo prático eles aprenderam no Egito. Então eles já vieram tudo fermentado. Você está entendendo? Eles já vieram tudo fermentado do Egito. Verso 42. Mas Deus então se afastou, os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura fostes a mim que oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Não foi ao Criador, mas o Pai permitiu. Paulo chama isso lá na frente de tempo da ignorância. Eles continuaram praticando suas obras mortas e o Pai permitiu para que o Messias se manifestasse e destruísse todas essas obras. Por isso que o Messias fala que eles tinham por pai o diabo. Não é o Moisés que era o pai deles.
Eles colocavam a figura de Moisés como assinando tudo que eles falavam. É como hoje num templo religioso. Tudo que eles falam, ele termina em nome de Jesus, como se Jesus aprovasse o que eles estão falando. Mas muitas das coisas que eles falam são mentiras. Só que quando você atesta com o nome de Jesus, quando você afirma, quando você assina, ou então usa um verso, né, principalmente isolado, para dizer, olha, Jesus disse, viu? Na verdade, se você utilizou um verso isolado, você tem que ler o contexto todo para ver se de verdade ele disse aquilo que o líder está falando. Então é o mesmo caso que acontecia lá. Aqueles escribas, aqueles fariseus, eles utilizavam o nome de Moisés, que era o nome maior, para poder implantar no meio de Israel as suas mentiras. Você está compreendendo? Verso 43, Estevão afirma que eles carregaram o tabernáculo de Moloque, estrela do deus Renfã, figuras que vós fizeste para adorá-la, né? Aqui então ele deixa claro que o povo de Israel, eles vieram do Egito, mas não abandonaram as suas práticas, coisa que o sistema religioso não fala, né? As pessoas pensam que lá no deserto as práticas que eles faziam eram práticas que o pai aprovava. Não, o pai não aprovava, mas o pai deixava eles fazerem. O pai abandonou eles na operação do erro, né? Aí depois você pode ler aqui a partir do verso 45 aqui, ele começa a falar sobre quando Davi quis construir um templo para o pai. O profeta disse que não precisava. Aí Salomão quis construir no verso 47. Aí no verso 48 ele já fala, mas é o quê? É alguma coisa que está se opondo à vontade. Salomão quis, mas... Olha que coisa linda. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra é a escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis a mim, diz o Senhor, o Criador do universo. Ou seja... Gente, é tão explícito, é tão claro, é que as pessoas elas não querem ver. E aqui está claro que o pai não autorizou Salomão levantar o templo. Já começou aí o engano, ó. Plantas que o pai não plantou. São mentiras que o pai não disse. E eles estavam ali utilizando. Não, mas o pai mandou sim, pá. É que a mão de Davi era cheia de sangue, por isso que ele não pôde construir o templo, mas foi seu filho que o pai autorizou a construir. Vai ler lá em 2 Samuel capítulo 7, se foi de verdade Salomão que o pai autorizou construir o templo. O templo do Altíssimo, diz o profeta, carregaria o nome do Altíssimo, não o nome de Salomão. Quem levantaria o templo não teria fim, o seu reino seria eterno. Salomão já perdeu o seu poder há muito tempo já. Lá diz que quem levantaria o templo seria chamado de filho. E ninguém foi chamado de filho, a não ser o próprio Messias, como disse lá a voz quando ele estava sendo batizado, esse é meu filho em quem me comprazo. E Paulo testifica isso em Hebreus capítulo 1. Nem os anjos receberam esse título, só o Salvador, só o Filho recebeu. Ele levantaria o verdadeiro templo para o Pai, que somos nós. Mas o sistema acredita nas plantas que o Pai não plantou, nas mentiras que foram implantadas. Na parte 3 nós vamos falar muitas outras passagens onde se fala sobre Moisés. Atos 3, Pedro fala dos profetas, fala sobre Moisés e ali fala que ele fala a verdade, ele não está mentindo não. Vamos falar sobre os preceitos de Moisés, que é algo tão simples de se entender, mas infelizmente as pessoas parecem que não conseguem compreender. Sabe por que não compreendem? Porque não entendem de leis. Se você for pesquisar hoje as leis do Brasil, você vai ver que toda lei, ela tem os artigos de lei para complementá-la, para dar vida a ela. Porque a lei por si só ela é muito vaga, é muito vazia. Não matarás. Em que sentido você não pode matar? Em nenhum. Mesmo que você está vendo alguém sendo injustiçado, você não pode ir lá e proteger aquela pessoa? Legítima defesa? Vá pesquisar sobre o não matarás, quantos artigos de lei nós temos hoje para poder provar se você é inocente ou é culpado por ter matado alguém. Vai pesquisar. O ladrão chega no banco, atirando em todo mundo, o guarda vem e mata o ladrão. O guarda é errado por ter matado o ladrão? Foi o guarda que matou o ladrão ou foi o ladrão que se matou? A atitude errada dele fez com que a morte viesse sobre ele. A lei diz, a alma que pecar esse morrerá. Ele estava pecando ali, indo contra o próximo, vem o guarda e o mata. O guarda agora é culpado pela morte do ladrão? Você está entendendo que uma lei ela é vaga se você não tiver os artigos que complementam? Então os preceitos de Moisés, apesar de que eu creio que eles foram muito fermentados, mas eles serviam para dar base, para que ninguém fosse condenado injustamente. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas para ver o caso, porque se não existisse isso, qualquer um podia assumir o poder, condenar o outro. Não, tinha que ter testemunha para poder provar. Consegue perceber a importância dos preceitos de leis de Moisés? Moisés foi constituído tipo juiz sobre aquele povo. Por isso as leis, os preceitos, ele era tipo um juiz. Por isso que o Messias disse, quem acusará os escribas e os fariseus será Moisés. Eles inverteram as leis dele, então ele acusará eles disso. Vamos iniciar agora a parte 3 do estudo sobre Moisés.
Você que não ouviu ainda a segunda e a primeira parte, por favor ouça, para que você possa fechar o seu entendimento agora na parte 3, que será muito completa. Na primeira e segunda parte, concluímos que Moisés, quando ele vai visitar o seu povo no Egito, e ele mata aquele egípcio, ele o mata por amor à justiça, pois ao ver o seu povo sofrendo, ele se comove e vinga a pessoa que estava sofrendo na mão do egípcio. Você pode ler isso no livro de Atos, capítulo 7, no verso 24. Quem diz isso é o próprio apóstolo Estevão, e no contexto geral ele está elogiando a atitude de Moisés. Nessa passagem fica muito claro de que Moisés não aceitava a injustiça. Ao ver o egípcio maltratando aquela pessoa, ele vai para defendê-la, cumprindo aquilo que o Messias disse em Mateus 16, no verso 24. Então disse o Messias aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, Moisés entregou a sua própria vida em defesa da pessoa que estava sendo injustiçada. Isso é entregar a vida por amor ao Messias. Entregar a vida por amor ao Messias não é frequentar templos, não é deixar de ser feliz, nada disso. Entregar a vida por amor a ele está claro nessa passagem, onde Moisés, vendo uma pessoa sendo injustiçada, ele se coloca no meio como defensor. O texto diz, inclusive, se você continuar lendo, que Moisés achou que o povo de Israel iria entender aquela atitude dele, mas eles não compreenderam. Mas o pai, mesmo assim, o levantou como juiz sobre o povo de Israel, pois o pai, é claro, ele vê diferente do que o homem vê. O pai enxergou em Moisés uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, ao ponto de querer defender uma pessoa que estava sendo injustiçada. E por isso o pai, logo em seguida, o levanta como juiz sobre o povo de Israel, dando poder para libertar todo o povo de Israel. Analisando friamente até aqui, podemos ver que Moisés não matou o egípcio por ser mau. Ele estava ali apaziguando uma briga. Quem era o mal da história era o egípcio, que estava escravizando o seu próximo, e Moisés, ao ver, não aceitou e foi para apaziguar. Na verdade, Moisés, ele é uma sombra muito clara do Messias. O Messias também, quando veio, ele veio libertar o seu povo da mão das serpentes, dos enganadores. Moisés também, quando foi chamado, ele foi chamado para tirar o povo de Israel da mão dos enganadores, da mentira, da Babilônia, o Egito. Você, por acaso, já procurou saber o que significa o nome Moisés? No livro de Êxodo, no capítulo 2, você tem ali a resposta. Moisés, o significado do seu nome significa aquele que foi tirado da água. Êxodo 2, versículo 10. Por que tirado da água? Tudo isso são sombras, é que precisamos compreender as sombras, precisamos compreender o que a palavra está tentando nos dizer. Águas significa povos, multidões, línguas. Apocalipse 17, verso 15. Povos, multidões, línguas. Moisés foi achado nele um coração sincero, diferente daquele povo que já estava todo contaminado pelo Egito. Quando o pai viu que ele era sincero, o pai então o tira do meio do seu povo, assim como Abraão. Sempre esses homens, eles foram tirados da água. Moisés foi tirado da água ali como sombra, né? Quando tira ele da água, o nome dele acaba significando isso. Assim como Abraão também foi tirado da água, foi tirado do meio da sua parentela, que era toda idólatra. Então você precisa entender que até o nome dele tem um significado muito importante. O Messias, quando ele vem, só para mostrar que o Messias não se contrariava com Moisés, olha o que o Messias diz. Mateus 4, verso 16, diz assim: o povo, eles estavam assentados em trevas. Assentados em trevas significa que era de noite? Não. Era trevas de entendimento, entendimento obscurecido. Paulo chama isso de mente cauterizada também. Outro caso também é quando Paulo fala está dormindo, ou seja, então a mente está obscurecida. Então quando fala que o povo estava sentado em trevas era porque estavam longe da verdade. Continuando o verso 16. De repente viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz clareou, ou seja, a luz raiou, né? Verso 17. Desde então, o Messias começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do Pai, o reino do Criador dos céus e da terra. Verso 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19, aqui é a chave de entendimento, ó. Então disse-lhe o Messias: vinde após mim, ou seja, venha comigo.
porque eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens? Será que não tem nada a ver não com Moisés que foi tirado da água lá e agora aqui o Messias dizendo aos discípulos que iria fazer deles pescadores de homens? Se está pescando o homem como sendo peixe, significa que as pessoas estavam dentro de um mar. Que mar era esse? Perceba como a palavra é toda espiritual. Quando se refere a mar, está se referindo a povos, multidões, línguas. Quando Moisés ele passa com o povo lá no Mar Vermelho, o mar se abre, as pessoas não têm a compreensão, até porque elas estão cegas ao entendimento, que aquele mar que se abriu são os povos, as multidões. O povo de Israel, eles andavam em terra seca, não se contaminavam com a Babilônia, porque o pai ia na frente os guiando. Mas é claro, temos que nos atentar que as plantas que o pai não plantou entraram depois no meio de Israel e contaminou Israel. Estevão deixa claro isso, em Atos 7, mostrando que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles ainda continuaram praticando as mesmas obras do Egito. É claro que você já ouviu isso nas outras partes, mas só para confirmar o que eu estou falando, Atos capítulo 7, verso 39. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram para o Egito. Verso 40, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram com as obras de suas mãos. E Deus então se afastou dele, os abandonou para que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, Israel, fostes a mim que vocês sacrificaram no deserto durante os 40 anos? É claro que não. Verso 43. Antes, vocês tomaram o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorar. Transportar-vos-ei para além da Babilônia. O trabalho de Moisés não foi fácil para manter aquele povo dentro do entendimento correto, ou seja, virgem aos olhos do Pai. Muitas dessas pessoas em Israel se contaminaram mais ainda nas vezes que foram levados para a Babilônia, e muitos que vieram da Babilônia já, vieram do Egito, continuaram praticando as suas obras imundas, também chamadas de obras mortas por Paulo, O próprio Messias, ele disse que as pessoas estavam em trevas, Trevas de entendimento, estavam cegos, surdos, mudos, paralíticos, por causa da contaminação da Babilônia. Então, quando eu falei agora há pouco que Moisés teve um trabalho muito difícil para manter o entendimento do povo correto, virgem da mentira da Babilônia, da carnalidade, por isso que existia a lei que não podia comer carne, que era uma sombra dos ensinamentos da Babilônia. Eles não podiam aceitar, mas infelizmente essas cobras, essas raças de víboras que entraram, as plantas que o pai não plantou, eles inverteram tudo, ao ponto de o povo de Israel deixar de comer uma carne, acreditando que era a carne em si que iria matar eles se eles comessem. E o próprio Messias, quando vem, ele vem desmentindo isso que essas raças de víboras colocaram na mente do povo. Ele disse que a carne física, você come, ela entra pela boca, vai para o estômago e vira fezes. Agora, o que mata o homem é o que sai dele. Então, se o seu entendimento ele está carnal, ele está obscurecido, ele está em trevas, só vai sair morte de você. É necessário que nós não comamos da carne da Babilônia, dos ensinamentos carnais da Babilônia. E isso está muito bem explicado em Atos capítulo 10. Já falei isso em outros áudios, quando o pai manda Pedro ir pregar aos gentios. E Pedro ficou meio cismado. Só que, na verdade, o pai mostrou Pedro comendo um monte de animais que era proibido, mostrando Pedro foi santificado. Então Pedro pôde entender que os animais que eles não podiam comer era simplesmente uma sombra do povo egípcio, era uma sombra do povo da Babilônia, era uma sombra dos gentios, entendeu? A passagem que ele fala que o que comemos entra pela boca, vai para o ventre, depois é lançado fora, está em Mateus 15, verso 17, caso você queira conferir. Não é uma carne física que contamina o homem, e sim ensinamentos carnais que nos matam. Deixamos de ser espirituais a cada vez que comemos desses ensinamentos. Já que eu estou falando sobre a dificuldade de Moisés em manter o povo virgem, entendimento consciente, sem contaminação da Babilônia, sem carnalidade, eu quero ler uma passagem que muitas dessas pessoas que defendem que Moisés é o diabo, eles utilizam para denegrir a imagem dele. Textos isolados,
né? Textos trazidos carnalmente para os nossos dias não renovam o odre, eles não têm o odre renovado para compreender as escrituras, e aí eles permanecem dentro de um grande abismo, essas pessoas que estão levantando essas injúrias. Deuteronômio 22, verso 23 e 24, olha o que diz aqui. Eu vou ler a partir do verso 22, tá? Eu falei 23 e 24, vou começar no 22. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos. O homem que se tiver deitado com a mulher, e assim exterminarás o mal de Israel. Ó, Moisés como juiz, exterminando o mal. Hoje nós reclamamos tanto, né, que a lei é frouxa, né, que as pessoas fazem o que quer hoje, porque não tem lei no Brasil, deixa fazer o que quer. Aí quando existia um juiz que de fato colocava a regra, a lei era olho por olho, dente por dente, as pessoas não compreendem que era necessário que fosse assim, porque Moisés representava de fato a lei. A lei do Pai, ela é rígida. Quer ver a sombra da lei do Pai? Leia o Antigo Testamento. Você acha que hoje mudou? Não mudou nada. A diferença é que a lei do Pai continua sendo rígida, mas é espiritualmente. Lá o Pai nos mostrou como funciona. E agora, de fato, é a realidade. Agora é que acontece. Se você pudesse ver com os olhos espirituais o tanto de gente que morre espiritualmente por segundo na Terra, você vai perceber que lá no Antigo Testamento morreu muito menos gente. A diferença é que lá eles morriam na carne. A morte do corpo não tem poder nenhum para o Pai, afinal todos vamos morrer. O que não pode morrer para o Pai é o nosso espírito. Por isso que lá no livro de Apocalipse fala bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, é aquele momento onde acordamos da lei para o espírito. Você vai entender num próximo áudio que eu vou gravar que todos nós, quando nascemos, nós nascemos na lei e depois temos a oportunidade de nascer do Espírito. Todos nós passamos por isso. Muitos não acordam nunca. São aqueles que não têm parte na primeira ressurreição. Com isso, na segunda ressurreição também não acordarão. Esses que não acordam nunca são aqueles que vivem pela lei a vida toda, mas aqueles que acordam se tornam filhos da Jerusalém Celestial. Será um próximo áudio que eu vou gravar que será muito interessante. Você compreenderá que a Bíblia toda ela é perfeita, ela mostra a nossa vida de verdade, desde quando nascemos. A obscuridade é a época onde não temos consciência do que é certo e do que é errado, e o reino espiritual é a época onde temos consciência, é onde chega a lucidez do Evangelho, Cristo reinando em nós. Isso é lindo, gente, de nós compreendermos. Vamos continuando lendo aqui o verso 22 de Deuteronômio 22. Então, se um homem for encontrar deitado com mulher que tenha marido, olha só, quem é a mulher que tinha marido? Era Israel. Israel tinha marido. O marido de Israel era o Criador do universo. Se um homem fosse encontrado com uma mulher que tinha marido e se deitasse com ela, os dois eram mortos. Então, assim, as pessoas que tinham ensinamento carnal, quando ela chegava ali para a noiva, que somos nós, né? Na época, Israel, hoje somos nós. A pessoa chega com ensinamento carnal e você aceita, ou seja, você tem essa relação de espírito com a carne com aquela pessoa, a palavra do Pai ela é justa, ela mata os dois. Lá era na carne, hoje no espírito. Os dois morrem apedrejados. Quem é a pedra? A palavra. A pedra de esquina rejeitada pelos homens. Essa que os homens rejeitam, a verdade do Pai que fala em seus corações. Essa mesma pedra apedreja todos aqueles que desobedecem à palavra do Pai. No Antigo Testamento, pedra física. O reino foi trazido para a carne. No Novo Testamento, a palavra espiritual continua nos apedrejando. E pode acreditar, morre muito mais gente hoje na era espiritual do que no Antigo Testamento. E é pior morrer hoje. Porque morrer hoje é muito difícil você ressuscitar, a não ser que você despertar do sono. A não ser que se cumpra aquilo que Paulo falou, né? Ele nos vivificou estando nós ainda mortos. Mortos na onde? Na carne? Não. A todos é dado o direito de morrer apenas uma vez na carne. É ressuscitar no espírito. Paulo mesmo no texto ele diz, ele nos vivificou. Paulo não havia morrido na carne ainda. Então vivificou o quê? O espírito dele, que antes estava em trevas e agora encontrou a luz. Paulo fala sobre isso em Efésios 2, caso você queira ler. No verso 23, 24, na sequência aqui de Deuteronômio 22, você vai perceber que a moça, se ela fosse virgem e ela fosse estrupada e ela não gritasse, ela era para ser apedrejada junto com o rapaz que a estrupou. Mas isso só se acontecesse dentro da cidade, porque no verso 25 fala que se fosse fora da cidade, só o homem era apedrejado, a mulher não. Por quê? Porque dentro da cidade representa o nosso entendimento, onde está a Arca da Aliança. É aqui que nós não podemos nos contaminar.
contaminar, nos deixar ser estrupado pela mentira. Você tá compreendendo? Agora entenda, se você não gritar quando alguém falar alguma mentira pra você, você será apedrejado junto com quem te estrupou. Você ouvirá agora a parte 4 do estudo sobre Moisés. Sempre lembrando, ouça as 3 primeiras partes para depois ouvir essa. No canal Renovando o Entendimento, que é um outro canal que eu tenho, lá eu postarei o estudo por completo no final, e você poderá baixar ele completo caso queira. Nessa parte 4 eu vou abordar diversos assuntos, diversos temas que essas pessoas que defendem que Moisés é o diabo, eles levantam. E o pior, eles levantam versos isolados, contextos isolados, igualzinho o povo do sistema religioso faz. E sem perceber, as pessoas que estão seguindo esses homens enganosos, elas estão na mesma armadilha. Pessoas que leem letra, não renovam o entendimento. Aí você cai fácil. Você é levado por qualquer vento de doutrina, como Paulo alertou. Você precisa nascer de novo, renovar o seu entendimento para poder compreender as coisas do alto. Sendo assim, você sendo espiritual, você vai discernir todas as coisas. É interessante nascer de novo, senão você continua morto achando que porque saiu do sistema você reviveu. Não, para reviver é necessário renovar o entendimento. Essas pessoas, quando elas leem espada, elas veem a espada mesmo, fisicamente. Quando elas veem pedra, elas enxergam pedra fisicamente mesmo. Quando elas veem túmulo, quando elas veem as palavras cegos, quando elas veem as palavras prostitutas, elas enxergam tudo como é. Isso me faz lembrar a passagem onde o Messias, ele é chamado a atenção pelos fariseus, porque os seus discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer. E o Messias, ele solta aquela pérola, mostrando que aqueles homens estavam cegos, estavam misturando as coisas carnais com as espirituais. Ele disse, não é o que entra que contamina, mas é o que sai. A comida física não atrapalha em nada o espiritual, porque ela vai para o vento e depois vira fezes. Percebe como aqueles homens enxergavam tudo fisicamente? Eles achavam que lavar a mão antes de comer era fisicamente. E não, lavar as mãos antes de comer significa as mãos espirituais, elas não estarem sujas de sangue para poder comer da palavra do Pai. Mãos justas, não era lavar a mão para comer um alimento físico, mas sim a comida do Pai. Moisés sempre quis dizer isso, mas esses homens trouxeram para a carne e escravizaram as pessoas na carne. As mãos limpas, ela representa espírito puro, perfeito diante do Pai. Aí você come da sua palavra. Quem tem esse tipo de espírito, ouve a palavra do Pai. Ele não se nega para essas pessoas. Não é uma mão física. O que tem a ver o corpo físico com o espiritual? Vamos compreender um pouco disso a partir de agora. No Antigo Testamento, uma das leis era que se alguém batesse em você, você podia revidar. Então era olho por olho e dente por dente. Quando o Messias vem, ele diz que se alguém te bater numa face, vire a outra. Parece que ele está se contradizendo com a lei que Moisés deu, não parece? Mas ele não está se contradizendo. Entenda agora de uma maneira bem simples, com um exemplo que eu vou dar. Esse exemplo será até fácil de passar, porque quando eu comecei a me libertar do sistema, eu fiz essa pergunta para o Criador do Universo. E em sonho eu obtive a resposta. E para mim foi esclarecedora. Eu espero que você possa entender também tão nitidamente esse exemplo, como eu vou te passar agora, assim como eu entendi também quando eu tive o sonho. Em sonho, eu via uma criança, e essa criança, ela tinha uma babá. Tudo que ela ia fazer, ela tinha que pedir permissão para a babá. Em todos os lugares que ela ia, a babá é que a levava. Ia atravessar a rua, a babá a levava. Ia voltar, a babá a trazia. Se ela quisesse fazer alguma coisa que não podia, a babá lhe chamava a atenção, dava um tapinha na mão dela. E com isso, a criança foi crescendo. No decorrer do sonho, a criança ela se tornou adulta. Quando ela se tornou adulta, a babá foi dispensada. E nesse momento, a criança, como aprendeu corretamente, ela sabia o que era certo e o que era errado, porque a babá lhe instruiu enquanto ela era criança. No sonho, a criança tinha pai. E quem contratou a babá para cuidar dela foi o pai dela. Após ter esse sonho, eu fui levado a ler o que está escrito em Gálatas 3, a partir do verso 21. Leia todo o contexto, não estou pegando o verso fora de contexto nem nada. Você vai ver que Paulo está falando a mesma coisa, sobre a lei e a graça. Olha o que Paulo diz, um homem nascido do Espírito, já com a consciência plena. Olha o que ele fala, verso 21. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira alguma. Pois se tivesse dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça ela viria da lei. Lembra da criança? A criança só não colocava a mão na tomada, só não atravessava a rua correndo, só não pulava de uma ponte porque tinha babá.
A babá cuidava dela, e Paulo vai falar isso daqui a pouco. A lei servia para cuidar do povo, porque o povo ainda não tinha consciência plena. Consciência essa que só o Messias traria, o filho da promessa. Filho nascido da Jerusalém celestial, não da terrena, como Paulo diz em Gálatas 4. Filhos que fazem a vontade do Pai por amor e não por ordenança. Aquela criança, quando fazia alguma coisa certa, só fazia porque a lei mandava. O Messias, ele veio já sendo nascido da mulher espiritual, ou seja, da Jerusalém celestial, daquela que era estéril, demorava para dar filhos, como eu já falei em vários áudios aí no canal. Se você tem acompanhado, você vai assimilar tudo. O Messias, como ele nasceu da Jerusalém celestial, ele não era escravo das leis, ele não tinha babá. Ele cumpria as leis porque o amor que nele estava era maior do que as leis. Você está entendendo? São esses que o Pai procura. Aqueles que não fazem o bem porque alguém manda, porque alguma lei disse. Não, são aqueles que, por terem nascido do Espírito, eles têm a consciência do que é certo e do que é errado e praticam o que é correto sem necessidade de ninguém ensinar nada, como Paulo fala em Hebreus 8. O Espírito que nele habita o mostra o que é certo e o que é errado. Verso 22 de Gálatas 3. A Escritura ela encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé no Messias fosse dada aos que creem. Agora é pela fé nas coisas que ele disse que você vai viver. E o que ele disse? Ele ensinou nós amarmos uns aos outros como ele nos amou. Quando cumprimos isso, se cumpre a lei e os profetas, como ele disse. A lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou. A lei se resume no amor. Mas vamos continuar lendo o que Paulo fala, que ele vai falar sobre a lei ter sido uma babá para o povo de Israel no Antigo Testamento. Verso 23. Antes que viesse esta fé, nós estávamos sobre a custódia da lei. Nela encerramos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Então perceba, essa história de que a lei matou o Messias, de que Moisés era o diabo, ele matou o Messias através da lei, é a maior mentira que essas pessoas podem acreditar, porque foi a lei que trouxe o Messias. Precisava acontecer daquele jeito para que ele pudesse se manifestar, trazendo a consciência das pessoas, o amor. Você quer um teste bem simples? Pegue um isqueiro aí, ou uma lanterna, qualquer coisa que ilumine, vá no meio da rua, ao meio-dia, aquele sol queimando, e veja se essa sua luz, se essa sua lâmpada, se esse farolete que você está na mão, ele vai iluminar alguma coisa. É claro que não, pois a luz, ela não resplandece na luz. A luz, ela resplandece nas trevas. Então, primeiro, foi necessário surgir a época das trevas, que é o Antigo Testamento, época da escuridão, para que quando o Messias viesse, ele viesse sendo a luz que clareia na escuridão. Ele viria, como eu já disse no áudio sobre o diabo, se você ouviu você vai entender, ele viria sendo a estrela da manhã, como Pedro fala em 2 Pedro, que o Messias ele é a estrela da manhã que ilumina os nossos corações, ou seja, ele é o Lúcifer de nossas almas. Não se espante se eu falei Lúcifer dizendo ser o Messias, porque é isso que as Escrituras dizem. Quem diz que Lúcifer é o diabo é o sistema religioso, e eles mentem, pois não entendem nada do que dizem. Sobre Pedro afirmar que o Messias é o Lúcifer de nossas almas, é só você ler 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Ele fala que ele é a estrela d'alva, estrela da manhã, que surge nos corações daqueles que ouvem a verdade. Assim como também em Apocalipse, capítulo 22, verso 16, diz a mesma coisa. Aí talvez você diga, não, irmão, mas em Isaías 14 diz que Lúcifer é o diabo. Não, gente, ali eu já falei no áudio sobre o diabo. Ali está se referindo ao rei de Tiro. Não está se referindo a nenhum diabo. O rei, ele se considerou como uma luz perante o povo. O povo ia até ele para obter de tudo. Ele se colocou ali como uma peça fundamental para as pessoas. Só que subiu para a cabeça, desceu para a carne, começou a ter ambição, avareza, cobiça. E ele começou a querer se colocar até como maior que Deus. Você pode ler no contexto. Ele começou a querer adoração. Ezequiel 28 diz a mesma coisa. São duas passagens que dizem a mesma coisa. Então, quando Apocalipse 12 fala que o diabo destronou 1/3 dos anjos, você pode entender claramente que Ezequiel 28 e Isaías 14, que esses anjos que está se referindo ali, o texto em algumas traduções diz estrelas. São homens que o Pai levantou para serem importantes para o povo, para ajudar o povo, seus anjos.
mas não conseguiram suportar, pois quando nos dão poder é muito difícil a gente conseguir se segurar no Éden. A gente acaba pendendo para a carne e desejando as coisas dessa terra, é muito difícil. Já o Messias, na tentação do deserto, ele deixa claro que ele suportou, ele não aceitou a riqueza da terra, ele não aceitou transformar pedras em pães, ele suportou firme. Por isso que ele hoje é a nossa estrela da manhã. Estrela essa em quem nós colocamos a nossa esperança. E pela fé, ao praticarmos o que ele ensinou, podemos também ser sacrifícios vivos aos olhos do Pai e sermos aceitos como ele foi. Ele provou que é possível. Aí finalizando, como Paulo diz em Hebreus 5, né? Ele se tornou o poço de água viva, onde quando nós bebemos, nós nos saramos, porque aprendemos com ele. Isso é maravilhoso. Então aqui você entende, né? Que essas estrelas que caiu do céu aqui não era um anjo que estava no céu, se tornou mal, como o sistema tenta enfiar na cabeça das pessoas. Eram homens que perderam o seu Éden, foram chamados para ser exemplo para o povo, para cuidar do povo, mas caíram. Já o Messias permaneceu firme e ele recebeu então esse título de Lúcifer, a estrela da manhã. Vamos lá, vamos continuando aqui lendo Gálatas 3. Agora verso 24. A lei então, ela foi o nosso tutor, olha aí, a babá, até a vinda de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, debaixo de leis. Todos vocês agora são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um perante o Pai. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Olha o que Paulo está deixando claro aqui. Os filhos da promessa, eles vieram após a vinda do Messias. São os filhos da Jerusalém celestial, da estéreo. Né? Então nós temos que ver que todas as passagens no Antigo Testamento que tinha uma estéreo e ela demorava para dar filhos, sempre essa estéreo ela era amada do seu esposo, mas ela demorava para dar filhos. O esposo tinha muitos filhos com as escravas, mas com a amada demorava para ter filhos. É uma sombra do Messias. O Messias, a Nova Jerusalém, demorou para gerar um filho assim, mas gerou. E a partir desse momento começou a nascer outros filhos também através dele. Você entende melhor sobre isso que eu estou falando em Gálatas 4. Já tenho mensagens no canal falando sobre isso. Retornando à questão do olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, o povo estava criando a consciência do que era o amor. Então, quando uma pessoa ela fazia alguma coisa errada, ela podia ser revidada, ali ela estava sentindo na pele o mal que ela fez. A lei, como sendo babá, estava punindo ela do mal que ela fez para ela aprender, para ela se conscientizar. Quando chega o Messias na plenitude dos tempos, ele traz essa consciência exata para o povo. O que a lei estava de fato tentando dizer. Você não quer apanhar? Então não bata. Esse é o primeiro ponto. Significa que a pessoa, se ela não bater, é porque a lei já ensinou ela. Ela aprendeu com a babá. Se eu bater, eu vou apanhar. Agora o segundo ponto. E se alguém me bater? Você tem todo o livre-arbítrio para querer revidar ou não. E o Messias deixa claro, né, em Lucas 6. Não revide. Deixe que o Pai julgue. É muito melhor, né, gente, o Pai julgar. Nisso, gente, se cumpre o que o Messias disse. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Olha só, o Messias não foi morto pela lei. Ele foi morto pelo sistema religioso da época, que estava tudo fermentado. São as plantas que o Pai não plantou, lavradores maus que fermentaram a mente das pessoas, e com isso o povo desejou que soltassem Barrabás e prendesse o Messias. Foi fermento. Foi manipulação, não foi as leis que matou o Messias, como esses homens insistem em dizer enganadamente. Nele, a lei se completou, ao ponto de quando os lavradores o matam, eles põem fim ao marido chamado lei. Leia Romanos, capítulo 7, Paulo fala disso, que o marido lei, quando morre, nasce então um novo marido, para que agora o povo possa se casar com ele, que é a graça. É o Messias ressuscitado, onde não há lei. Fazemos o bem por amor, não por obrigação. Esses são os nascidos do Espírito, os que se casam com o Messias, mas que não mantêm relação com o marido lei. Porque se você precisar de lei ainda para ser bom, então você está em adultério perante o Pai. Em João 8,44, o Messias diz que aquele povo de Israel tinha como pai deles o diabo, no verso 44 de João 8. Muitos pegam esse verso isolado e dizem que o Messias está chamando Abraão, está chamando Moisés e
diabo, porque eles tinham como pai, né, Moisés, Abraão. Mas olha só, o verso 39 responde: Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, não as que vocês estão fazendo, querendo matar o verbo da vida. Perceba, eles não eram filhos de Abraão, nem de Moisés, eles estavam desobedecendo o pai, como Estevão disse no capítulo 7. Eles estavam fermentados pela Babilônia, estavam seguindo a carnalidade, o Deus deles, não Abraão e nem a Moisés. Essa mentira cai por terra, de que o Messias disse que o pai deles era Moisés e ele era o diabo. Mentira, gente, acorde! Vamos concluir o estudo sobre Moisés na parte 5. Eu creio que já deu para você abrir muito o seu entendimento. Eu finalizei a parte 4 falando sobre a passagem que está em João 8, onde muitas pessoas têm dito que Jesus afirmou que o pai do povo de Israel era o diabo, ou seja, Moisés. Eles atrelam, quando o Messias fala que o pai deles era o diabo, a Moisés, a Abraão, porque versos antes eles dizem que o pai deles era Abraão. Mas aqui no verso 39, o Messias deixa claro que eles diziam que eram filhos de Abraão, que eram descendentes de Abraão, mas não eram, porque suas práticas não condizem com o que Abraão ensinou. Então aqui no verso 39 diz: Abraão é nosso pai, eles disseram. Respondeu ele: se vocês fossem filhos de Abraão realmente, vocês fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me. Você percebe que ele não está dizendo que Abraão era o diabo e nem Moisés nem nada? Ele está dizendo que aquele povo, por estar enganado, o pai deles era o diabo. Ele chega a dizer, na parte B do verso 39, Abraão não faria o que vocês estão fazendo. Aí no verso 40 ele fala: vocês estão tentando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi do pai. Abraão não agiria assim como vocês estão agindo. Ou seja, ele está tentando dizer aqui que quando a palavra do pai veio a Abraão, ele foi fiel, ele saiu do meio da parentela, ele fez tudo o que o pai queria. Já o Messias vindo em nome do pai, falando com eles, eles não estavam dando ouvidos, porque estavam fermentados, estavam cegos, né? E aí ele fala aqui, ó: vocês estão fazendo a obra do pai de vocês, verso 41. Protestaram eles dizendo: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E o Messias então disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim dele, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. E olha o que ele diz no verso 43. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Olha aí, ó, dureza de coração, né? Coração incircunciso, ouvido, como Estevão disse no capítulo 7. Eles estavam cegos, surdos, mudos, paralíticos aos olhos do Pai. É o espírito deles que estava assim. E o Messias aqui ele deixa claro: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele, porém, foi homicida desde o princípio. Aqui cai por terra essa ideia de que o diabo um dia foi bom, né? Aqui o próprio Messias dizendo que o Satanás ele foi homicida desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não há verdade nele. Quando mente, fala de sua própria língua, pois é mentiroso o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Ou seja, eles estavam tão fermentados que o Messias falava, eles não conseguiam ouvir. Então você entende que ele não está dizendo que Abraão é o diabo, nem que Moisés, nem nada. Este povo que estava na época em que ele veio, estavam tão fermentados pela mentira da Babilônia, tinham comido tanta carne, que são os ensinamentos babilônicos, que quando o Messias vem, eles não conseguem enxergá-lo, não conseguem compreender a linguagem dele, porque estão muito fermentados. Assim como muitos que podem ouvir essas mensagens e não compreendem, porque ainda estão muito fermentados com o engano da Babilônia. Vão ouvir e não vão entender nada. São línguas estranhas para quem ainda não nasceu do Espírito, um áudio desse daqui. Mas você que está entendendo, considere-se feliz, pois a você chegou o reino de Deus. Você está compreendendo a linguagem espiritual. Olha só, em Hebreus capítulo 11, do verso 24 em diante, Paulo fala que Moisés, pela fé, ele recusou ser chamado de filho da Faraó. Ou seja, Moisés, quando ele já era moço, diz o texto, ele recusou, ou seja, ele atingiu a consciência, e ali é uma sombra. Quando diz que ele recusou ser chamado de filho de Faraó, ele está justamente se recusando a ser filho da Babilônia. Ele era filho da Jerusalém celestial. Por isso que ele, quando viu aquela pessoa sendo injustiçada, ele foi defendê-la. Pois mesmo quando ainda não havia lei, ele já era lei. O que Paulo diz em Romanos 2. E eu vou ler para você.
Verso 11 de Romanos 2. Olha que profundo que Paulo disse aqui. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Parece complicado o que ele falou, né? Mas ele não falou nada mais do que Moisés fez. Moisés, vendo uma pessoa injustiçada, ele foi lá para defender. E a lei não existia ainda. Significava, como Paulo fala aqui, ó, para si mesmo ele era a lei. Por isso que o pai se agradou dele e depois colocou ele como juiz sobre Israel, porque o pai via que o seu coração já havia lei. Lei essa que depois foi colocada no nosso entendimento, no nosso coração, só após o Messias vir. Mas Moisés já era uma pessoa que tinha a lei em si. Ele fez o que era correto sem existir a lei, como também tem outros textos que Paulo fala de Abraão, que também fez a mesma coisa. Ou seja, praticou a lei antes mesmo de a lei existir, porque a lei veio com Moisés muito mais para frente. Eu ia finalizar já Romanos 2, mas olha o que diz o verso 15. Os quais, essas pessoas que praticam a lei por si mesmo, né, não tendo lei, mas fazem o que é correto, Paulo fala que essas pessoas, elas mostram as obras da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Bom, você já entendeu por que o pai escolheu Moisés então, né? O pai viu nele atitudes que o chamou a atenção, por isso tirou Moisés das águas, sombra de quando ele é tirado das águas literalmente. Ele foi tirado das águas físicas lá quando a filha de Faraó o tira da água, mas representava o Criador do universo, tirando ele do meio das mentiras. Vamos lá, Mateus 23, aqui o Messias diz no verso 2, que na cadeira de Moisés estavam assentados escribas e fariseus. Eles se apossaram da cadeira de Moisés. Coisa louca isso daqui, gente. É necessário entender. Aqui eles se apossaram da cadeira de Moisés. Estavam ditando regras como se fosse Moisés que havia falado, mas na verdade não era. Verso 3. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observai-as e fazei-as. Mas não procedais conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, eles falam o que é correto, mas na hora de praticar, praticam o engano, praticam o que é errado. Eles praticavam de forma fisicamente o que era para ser espiritual. Então não era para eles praticarem igual. Mas como que eles iriam entender? Estavam todos fermentados. Por isso que o Messias era luz no meio da escuridão, né? Ele veio tirar o povo deste engano. Por isso que fala que o Messias veio nos salvar. Ele veio nos salvar não da lei de Moisés, ele não veio fazer isso. Ele veio nos salvar do fermento, do engano dos escribas, dos fariseus que se assentaram na cadeira de Moisés, tomaram posse e fermentaram tudo. Começaram a lucrar, começaram a fazer tudo o que não devia para obter poder, para obter luxo. O próprio Messias no capítulo 23 aqui ele fala que eles começaram a se assentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas, eles adoravam ser aplaudidos pelas pessoas em praça pública, adoravam orar em pé, ou seja, eles começaram a fazer obras que o pai não pediu, mas infelizmente o povo, por não compreender, estavam ali obedecendo, que afinal de contas eles diziam que era Moisés que havia mandado. É como uma criança que está fazendo arte e não para por nada, de repente você fala, olha, o seu pai está chegando. Olha, o seu pai falou que é para você ficar quieto, seu pai falou que é para você comer tudo. E ela, como respeita o pai dela, ela começa a obedecer só por temor ao pai dela. Então aquele povo, como eles temiam muito a Moisés, né, porque Moisés foi um levantado para tirar o povo do Egito, eles respeitavam ele, então eles cumpriam. O que você falasse para fazer, eles faziam. É como hoje nos templos religiosos. Os pastores, sempre que eles vão pregar, eles dizem no final um verso bíblico, eles finalizam com alguma passagem onde Jesus disse, parecido com o que eles estão dizendo, pega um verso isolado aqui, outro ali, mas na mente da pessoa é Jesus que está dizendo, é ele que está mandando. Então a pessoa faz por temor a Jesus, por temor ao Messias, e não por causa daquele homem que está ali falando. Então o sistema religioso de hoje ele é uma sombra daquela época, né? O sistema religioso de hoje, você pode ver que eles adoram se assentar nos melhores lugares nas igrejas, oram em pé para todo mundo ver, adoram se vestir bem, sempre igual. E o pior, o que é mais parecido, no final de tudo que eles falam, eles dizem em nome de Jesus. É como se Jesus, ou seja, o Messias, né, ele tivesse mandado eles falar daquele jeito que eles falaram. Eles pegam um verso, fala uma hora em cima desse verso e no final fala que foi o Messias que disse.
E aí o povo vai para casa com aquele fermento, acreditando que foi o Messias que disse. Você quer ver um fermento que eles falam em nome de Jesus e é fermento, as pessoas não compreendem? É só um exemplo, viu, gente? Para você perceber como acontecia na época. Mateus 6,33. Aqui está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os líderes sempre falam as demais coisas. O texto está se referindo à comida, à bebida, à roupa. Isso nunca faltará àqueles que buscaram o Pai em primeiro lugar, aqueles que forem justos, porque buscar o Pai em primeiro lugar não é ir para templos, é ser justos nas suas práticas, no seu dia a dia. E isso é buscar o reino do Pai em primeiro lugar. Aquela pessoa que é justa, não é fofoqueira, não é uma pessoa que fica levando e trazendo a fofocaiada por aí, aquela pessoa que é honesta no seu trabalho, que faz as coisas sempre certinha, nunca faltará comida, bebida, ela sempre terá dignidade perante as pessoas, cabeça erguida. Aí ele fala, aqueles que forem assim, nunca faltará essas coisas, todas essas coisas serão acrescentadas, que é roupa, que é bebida e que é comida, que o texto fala sobre isso. Mas aí os pastores falam as demais coisas, aí as pessoas pensam que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar empresa, e aí essas empresas, né, empresas, quando eu quis dizer empresa é igreja, né, que no caso é uma empresa, quando eles usam essa questão que as demais coisas serão acrescentadas, as pessoas vão para casa pensando, buscar a Deus em primeiro lugar é ir para a igreja, né, e se eu fizer isso todo dia, Deus vai suprir a minha vida particular, nada vai me faltar. Eles misturam com o Salmo 23, que quando Deus é meu pastor nada me falta, mas ter Deus como pastor da sua vida é ser justo, honesto, ser bom, é o mesmo que o Messias fala em Mateus 6, buscar o reino do Pai e sua justiça, ou seja, ser justo. Isso é buscar o reino do Pai em primeiro lugar. Nada vai te faltar no sentido de roupa, comida e bebida, não é extravagância, porque o próprio Messias disse que não era, até no mesmo contexto, se você ler, ele fala que não é para buscar as coisas dessa terra, onde a traça, né, e o ladrão rouba, a traça corrói. Ele fala para nós plantarmos no reino do Pai celestial, e plantar no reino do Pai, eu quero gravar um áudio específico sobre isso, que é interessantíssimo. Poucas pessoas compreendem o que é plantar no reino do Pai, pensam que é ir para a igreja, essas coisas todas, e não é nada disso. As pessoas precisam acordar, porque essas cobras, essas raças de víboras, esses guias cegos, eles estão ricos ensinando ferimentos e atestando com o nome hoje do Messias, coisa que na época o povo atestava em nome de Moisés. Eu tenho dó dessas pessoas que estão cegas nas mãos desses líderes, guias cegos, né? E o povo acaba sendo cego também. E o Messias disse, quem segue um cego vai cair em um abismo. Eu tenho dó dessas pessoas, mas elas não procuram a verdade. E Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2, que o Pai deixaria elas na operação do erro, porque não buscam a verdade. O Messias veio e falou, mas também o livro Bíblia é tão contaminado que não dá para você encontrar a verdade se o Pai não revelar. Gente, se não aprender do Espírito do Pai, dificilmente você compreende esse livro. Bom, já falei na parte 4 a questão da mulher que era apedrejada junto com o estrupador, né? Que eles trazem para a carne, essas pessoas que estão denegrindo a imagem de Moisés, ou seja, eles estão seguindo o que aqueles homens faziam. São piores, né? Esses sim são filhos do diabo que estão acreditando que ali era fisicamente. Eu deixei claro no áudio 4 que ali representava Israel, aquela mulher. Aqueles homens que vinham estrupá-la era a sombra de Baal, deus da fertilidade. Se você pesquisar, Baal, ele tem um órgão genital enorme. A sua função era essa mesmo, era estrupar as pessoas no entendimento espiritual, gente, trazer as pessoas para a carne. E se a mulher não gritasse, ou seja, não expusesse as obras das trevas, como Paulo depois falou que nós também temos que fazer, expor as obras das trevas, se ela não gritasse, significava que ela estava consentindo, então ela era apedrejada junto. Agora, se ela gritasse, ela era libertada e só morria o estrupador. Só que se fizesse isso fora da cidade, ela não morria, só o estrupador. Perceba que dentro da cidade tinha quem a socorresse, alguém que falasse a verdade e ela pudesse não cair naquela mentira. Agora, fora da cidade, não tendo ninguém que conhecesse a verdade, aí ela não morria, ela estava justificada. Alguns irmãos têm dúvidas sobre Números 31, quando Moisés manda matar os homens, manda matar as mulheres e pede para que as crianças que não conheciam algum homem, elas não sejam mortas, para que Israel possa usufruir delas, né? O problema é que se hoje tem alguma seita que pratica isso de forma carnal, são fermentados. Porque o texto não é físico, gente. As pessoas não compreendem. Como que eles mataram as pessoas? A espada. O que significa a espada? A palavra. Os medianitas, eles eram adoradores de diversos deuses e contaminavam o povo. Um contaminava o outro, ou seja, mantinham relações mesmo. Se você ler o contexto todo, você vai ver que Balaão também foi morto nessa matança. Quem foi Balaão? Você se lembra da história? Foi uma pessoa, um profeta, né, um falso profeta, que ensinou Israel a pecar. Não tinha o que fizesse Israel pecar. Mas aí vem Balaão
e tem uma ideia dos infernos. Ele apresenta para Israel mulheres, olha, por que eles colocam mulheres? Porque é uma maneira de você entender as prostitutas. E aí elas atraem o povo de Israel, e quando o povo de Israel vem, eles lhes apresentam os seus ídolos e eles acabam sendo fermentados, ou seja, ali eles começam a comer carne, se você já entendeu o que é comer carne na velha aliança, né? Então eles são fermentados, e nessa matança toda Balaão também morreu. Quem eram essas mulheres que Moisés mandou matar? As mulheres que Balaão apresentou para o povo de Israel pecar. Quem eram esses homens? Eram os estrupadores, os falsos profetas com enganos e mentiras que faziam o povo pecar. Então o pai se levantou contra essas pessoas. E quem eram essas crianças? No verso 18 que fala que são meninas que não conheceram nenhum homem, deitando-se com ele, deixai-os para nós. São pessoas que ainda não tinham sido fermentado o entendimento. É como o Messias disse, deixai vir a mim as criancinhas, ai de quem contaminá-las, morrem pela espada.